Olá, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer aqui essa live surpresa, rápida, para falar sobre algo extremamente importante, mas muito importante, que é o que? A nossa saúde, a saúde pública, a nossa saúde, que é o bem mais precioso que a gente pode ter. E essa live que eu estou falando sobre algo que domina hoje o Brasil, tem muita gente usando, muita gente falando, muita especulação sobre isso, tem de tudo, o que você vê aí tem de tudo. E para poder falar com isso com propriedade, eu trouxe aqui meu amigo, meu médico pessoal, o médico Hugo Lameiro. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Luiz? Bom dia. Hugo, eu vou começar, vou deixar, vamos ficar nós dois na tela aqui, e eu vou começar a falar assim. Muitas pessoas têm falado, nossa, Wilson, você emagreceu bastante, o que que aconteceu com você? Eu vou dizer, eu já procurei vários tipos de tratamento no decorrer dos anos, tentando fugir da cirurgia bariátrica, que ela é extremamente invasiva e deixa sequelas para o resto da vida. Quem fez cirurgia bariátrica sabe do que eu estou falando. Então fiquei procurando, procurando e não tinha assim algo que eu pudesse dizer que realmente funcionasse, fosse bom e me mantivesse com saúde. Aí eu vou agradecer para o resto da minha vida. Eu tenho meu amigo, meu irmão, Fernando Duso, de Foz do Iguaçu, mais do que um irmão, ainda mais agora, depois do que ele me obrigou a fazer. O Fernando, eu estava em Foz do Iguaçu e ele comentou comigo: Olha, velho, eu tenho usado aí o tirzepatida, que no Brasil é conhecido como Monjaro, que é o nome comercial, e mudou a minha vida. E você vai usar. Eu falei: Não, Fernando, eu vejo propaganda, não sei. E o Fernando insistiu demais e falou: Olha, você só vai embora depois que você usar. Eu falei: Tudo bem, eu vou usar. Mas para eu usar, eu preciso primeiro conversar com o meu médico. E o Fernando, ele tem médico, tem tudo. Falou: Olha, fala com o meu médico, eu te passo tudo aqui. Eu falei: Agradeço, mas eu preciso conversar com o meu médico. E aí o que aconteceu? Eu voltei para Curitiba, conversei com o meu médico, o Hugo já vai falar aqui. E o Hugo fez todas ali as análises necessárias e falou para mim: Olha, vou te passar uma receita aqui para você começar a usar o tirzepatida. Pode comprar, que pelos estudos aqui realmente é bom. Aí eu voltei para Foz com o Fernando lá, aí fui com o Fernando, e isso foi antes dessa proibição que existe agora de alguns tipos de tirzepatida no Paraguai. Foi anterior a isso. Foi ali no início do mês de setembro. Aí comprei com a receita médica, passei ali pela Receita, Anvisa, eu segui o procedimento padrão, não seria diferente. E eu trouxe, e eu comecei a usar a tirzepatida. E isso realmente fez um efeito muito grande na minha vida. Agora eu vou passar aqui para o Hugo, que ele vai falar. Eu quero que ele fale um pouco. A gente já conversou sobre isso. Ele inclusive trouxe aqui alguns papéis. Provavelmente ele vai. Só eu levanto aqui antes dele falar sobre os emagrecedores que existem no Brasil e a diferença de um para o outro. É muito bom nessas horas a gente ouvir a opinião de um especialista. Hugo, então vamos lá, Hugo. Sobre esses emagrecedores que tem no Brasil, eu vejo que você trouxe aqui um calhamaço de documentos, né, falando sobre eles. Você pode nos falar aí sobre um por um e da onde até chegar no tirzepatida, por gentileza? Sí, Luis, es así, ó. Es como te falo, como dije al inicio, ¿no? Yo siempre fui un poco receptivo, ¿no? A esa propaganda de televisión que colocan todos aquellos medicamentos, aquellos suplementos milagrosos, ¿no? Y entonces yo fui un poco en contra de eso. Mas ahí, cuando surge estos medicamentos nuevos ahora sobre la obesidad, para mí fue algo que vi varios pacientes que empezaron a usarlo y empezaron a demostrar resultados mismos. Ahí me dediqué, me interesé más a investigar un poquillo sobre medicamentos, ¿no? Y ahí yo entré en la página y revisé un grupo, porque es así, un grupo de especialistas brasileños, ¿no? Que son especialistas en endocrinología y metabolismo. Y hubo un grupo de expertos que se dedicó específicamente sobre la obesidad para investigar sobre este medicamento, ¿no? Que como tú falou, ¿no? El nombre comercial es Monjaro. Ese medicamento se desenvolvió, se estaba ya usando en Europa, yo que por 2023, por ahí más o menos, ya yo vi que se estaba hablando sobre él,
y en Estados Unidos. Ya en esos dos países, porque en realidad fue un medicamento que fue concebido para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Esa es la función del medicamento, cómo él surge. Mas ya, después que se hicieron estudios, se hicieron investigaciones bien confiables, se demostró y se autorizó hoy, se usa, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, para el sobrepeso y para la obesidad. Entonces, ese grupo de expertos brasileños, incluso porque la Anvisa tiene que autorizar el uso del medicamento para ese fin, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Pidieron la opinión de ese grupo de expertos. Y según lo que yo revisé aquí en ese manual, yo incluso hice la impresión y revisando sobre los estudios que ellos hicieron, ellos dicen que sí, que el medicamento es bien seguro y que está teniendo resultados muy buenos en lo que es la pérdida de peso del paciente y rápidamente. Es así, Wilson, ¿qué es lo que yo estoy viendo así? Que, lógicamente, cuando tú vas a la historia de la obesidad, lógicamente, esta es la parte farmacológica, porque también tiene la parte de la dieta, ¿no? No allanta querer que el medicamento sozinho va a ser milagro, ¿no? El medicamento es una ayuda, una herramienta más para el tratamiento de la obesidad, que hoy es uno de los grandes problemas que en el mundo, y sobre todo en Brasil. Hoy, si tú te pones a analizar, yo mismo en la consulta, cara, casi el 80%, el 70% de los pacientes que van allá o son obesos, son sobrepeso, y no consiguen perder en realidad el peso. Entonces, así que es un problema de salud, es un problema de salud, y todos los ricos que trae la obesidad, ¿no? Entonces, así, muchos de esos pacientes, como te digo, están usándolo, muchos lo están usando sin criterio, sin indicación, que no es lo correcto, ¿no? Hay que avaliar bien el paciente, ver las comorbilidades que tiene, para uno poder hacer una buena indicación del tratamiento. Históricamente se usó sibutramina, ibupropiona, estaba aquel famoso listate, todo con sus efectos colaterales y con sus beneficios, ¿no? Después entró el otro grupo, que es donde viene el famoso Zempic, aquel que también tiene sus resultados. Y como última medida se usaba mucho la cirugía bariátrica, que también tenía su resultado, ¿no? Ahora vamos a llegar a la... En ese contexto es que entra ese medicamento nuevo ahora que es Mounjaro, ¿no? Y que yo acho que sí, que en un futuro Brasil probablemente la Anvisa lo va a autorizar, ¿no? para uso en obesidad y sobrepeso. Cuando yo hice la revisión del medicamento, el medicamento, primero, tiene poco efecto colateral, sobre todo los efectos colaterales que más se describen generalmente son gastrointestinales, ¿no? A algunos pacientes les da diarrea, otros pueden tener constipación. Se estima que solo el 7% de los pacientes que usan pueden tener esos efectos colaterales y al inicio. Después de eso, generalmente el paciente fica bien con la medicación. Contraindicaciones, por ejemplo, las gestantes no deben tomar, pacientes que tengan, por ejemplo, patología del páncreas, pancreatitis, esos ricos también no deben, o algunos tipos de tumores extraños ahí, multiendocrinos, esos que son raros en la práctica. Entonces, sí, más por lo que yo vi, el medicamento fue comparado con cada una de las opciones anteriores, contra los listates, contra los Zempic, contra la bupropiona, hasta incluso con la cirugía bariátrica, que es lo que más me interesó, y comprobé realmente que el medicamento funciona. Según esos estudios, se plantea, por ejemplo, una cirugía bariátrica hoy, un paciente termina una pérdida de peso aproximadamente un 20, un 25, quizá un 30%. Depende de la respuesta también individual. Sí. Hoy ese Mounjaro está descrito que él es capaz de alcanzar la misma pérdida de peso que se consigue con una cirugía bariátrica. Mesmo o Tirzepatida do Paraguai. Mismo, que es un medicamento. El medicamento que está entrando del Paraguay es un medicamento que ya está aprobado por la Anvisa e por... Incluso está na verdade, assim, só para corrigir, pessoal, assim, aprovado pela Anvisa o Mounjaro aqui no Brasil. Isso. Aí no Paraguai, a Dinavisa, que é a Anvisa paraguaia, ela aprova esses medicamentos. Que alguns foram proibidos aqui no Brasil, o TG e o Lipolés, por não ter código aqui na Anvisa. E porque daí muita gente está vendendo, muita falsificação, o que é errado. Ponto. Não se deve fazer isso. Você precisa de um medicamento, você tem a opção, e não é caro, é muito mais barato que comprar o Mounjaro comercial aqui no Brasil. Você vai até o Paraguai, vai de ônibus, por exemplo, pega, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Você vai com a receita médica, tá aqui, eu vou mostrar, me cobrir, ó. Você vai com a receita médica, passa na Anvisa,
passa na Receita Federal, carimba a receita médica e você pode vir com 3 caixas. O TG Lipolés não mais, porque estão proibidos no Brasil. Nesse momento, no Brasil, o que você pode vir é com o Tirzec, que todos eles são o tirzepatida. No momento está liberada a Tirzec para você vir até o Brasil. Vale a pena. Então, Hugo, continuando, ele também não atua só no emagrecimento. O emagrecimento é um dos menores fatores, né? É um medicamento que se usa para o diabético tipo 2, em el sobrepeso, em la obesidade, em la doença gordurosa hepática não alcoólica, Sim. que generalmente, a famosa esteatose hepática, né? Que geralmente uno mismo como médico se siente frustrado porque não tem medicamento assim potente para uno revertir aquele quadro, né? También se ha demostrado en el estudio allí su uso en la hipertensión arterial, o sea, la mejora en la hipertensión arterial, en la salud cardiovascular, o sea, él tiene varios efectos y ainda se siguen haciendo investigaciones. Do sono lá, como é que é? La apneia do sono, apneia do sono, que você mesmo me falou, sim, melhorou muito essa parte, né, da apneia do sono. La parte la parte de la diabetes que también la controla, que fue su uso. Sim, original, né? E outra coisa, irmão, que é o que mais... Inflamação, né, Hugo? Por exemplo, você sentia, no meu caso, você sente às vezes uma dor, uma inflamação em algumas partes do corpo ali, e no meu caso, sumiu tudo também. Pode ser, porque na obesidade, como igual que com o diabético, o paciente está inflamado. Sim. Por el efecto tóxico, né, del exceso de azúcar, isso ali. E, enfim, irmão, o que mais sí me chamou a atenção, que eu queria hacer assim mais hincapié, era o que eu falava, né? Que quando tú comparas hoy el Ministerio de la Salud, ¿no? Él paga, él cubre esa parte de la cirugía bariátrica a un paciente con una obesidad, generalmente llamada obesidad mórbida, ¿no? Pelo SUS. Acima de 40 por el SUS. Sí. Y hoy este medicamento está consiguiendo casi el mismo resultado de una cirugía, con la diferencia que es lógico, no precisa mucho. Que não vai afetar a sua saúde. No te va a someter a una cirugía comparado a una inyección que se coloca semanalmente, sí, que tiene mucho efecto, sí, menos efecto colateral y menos problemas, ¿no? Além del costo, ¿cuánto debe costar al SUS, al Ministerio de la Salud, una cirugía bariátrica en comparado con esas inyecciones del medicamento? La diferencia debe ser abismal. Otra cosa, el problema de los efectos finales. Sí, la cirugía bariátrica consigue una pérdida de peso importante, sí, mas também te deja sequela de pro resto da vida, anemia, isso, problema da absorção do ferro, da vitamina B12, deixa muito problema que provavelmente não vai acontecer com o uso do medicamento. Então, assim, irmão, a ideia é isso, né? Ojalá que o Ministério da Saúde, eu penso que mais para o futuro, né, poderia ser isso, substituir aquela cirurgia bariátrica pelo tirzepatida por el medicamento, que eu acho que vai ajudar bastante a população brasileira que, como não fala, a obesidade é uma doença, né? No meu caso, por exemplo, você que acompanha, né, Hugo, eu estou usando aí há 3 meses, você viu a melhora significativa de saúde, não só o emagrecimento, a melhora significativa, disposição, mais saúde, mais vontade, né? Você acompanha, você viu isso aí. No meu caso específico, que você está acompanhando. E o ideal é como eu falo, irmão, os pacientes, né, busquen a su médico de confianza, vayan a su puesto de salud si el médico de potinho tiene conocimiento, no hagan ningún tratamiento así por conta não, por conta de maneira nenhuma. Busquen su médico de confianza, él la va a avaliar, él lo va a pesar, le va a calcular su índice de masa corporal, ver si está en sobrepeso, si tiene alguna comorbilidad social, si no tiene ninguna contraindicación y te va a hacer tu acompañamiento allí certinho. Mas sim, o medicamento eu acho que sim é bom e eu acho que vamos ver, quizá o Ministério da Saúde mais para frente, né, decida introduzir isso em el parque aí do SUS. Sim. Pessoal, eu não vou fazer um vídeo longo aqui, é rápido. Vocês estão vendo que está na tela aí, ó, o Hugo Lameiro, médico Hugo Lameiro, está aí o CRM, ele é médico brasileiro, né? Brasileiro assim, ele tem o Revalida brasileiro, já é médico brasileiro há muito tempo. O Hugo é de origem cubana. E tá aí os 2 telefones de contato da clínica dele. Você quer saber mais informação, quer fazer uma consulta, ver com o Hugo, ó, para mim, eu não tenho nem, como diz, foi a melhor coisa que me aconteceu na matéria de saúde na minha vida. Então tá aí os contatos do Hugo. Não vou fazer um vídeo longo, porque eu quero estar compartilhando em várias plataformas. Hugo, muito obrigado aí, dedicar um pouco do seu tempo aí para um pouco de esclarecimento aí, que já foi muito
E a gente, outra hora, conversa mais. Obrigado mesmo. Obrigado a você, Wilson, pela oportunidade aqui. Pessoal, é isso. Muito obrigado e até um próximo vídeo.